estamos recebendo os jovens pré-universitários, o Matheus Castro, ele que é de Brasília, cresceu no Maranhão, e o Juan Rodrigues Monteiro, né? Um nome forte aqui, é nome de, né? Nome de escritor, de juiz, né? E recebendo essa rapaziada então para falar um pouquinho com a gente. Inicialmente conversamos então com o Matheus Castro, que está em Grão-Pará. Eles estão desenvolvendo um projeto interessante. Inicialmente, Matheus, falando um pouquinho do que é esse projeto, como é que surgiu, se é desenvolvido em outros estados do país, em outros municípios, e por que a escolha de Grão-Pará. Bom dia. Bom dia. Primeiramente, agradeço a oportunidade de estar aqui na sua rádio, podendo falar um pouquinho desse projeto. O que acontece? Esse projeto ele já existe há mais de 70 anos aqui no Brasil, e a gente vai à casa das pessoas, né, falar um pouquinho sobre saúde e qualidade de vida. Mas o principal foco é o quê? Os nossos colégios ele têm um intuito fundamental na questão da saúde. Então, todos os alunos que estudam, moram dentro ou moram fora do colégio têm a oportunidade de ter uma qualidade de vida muito boa, aprende a cuidar da saúde. Por quê? O principal foco, a gente sabe que um aluno que se alimenta bem e dorme bem, ele aprende melhor ainda. Então, a gente aprende isso desde cedo no colégio. E pensando nisso, a escola, juntamente com a rede de faculdades adventistas daqui do Brasil e também da América do Sul, desenvolvem esse projeto. Então, a gente vai à casa das pessoas falar um pouquinho aí do que a gente aprende. E quantos projetos estão em andamento nessa linha do Matheus e do Juan? Olha, nós temos aqui no Sul 3 equipes. A minha equipe que eu participo é a Logos, tem a Óreo e tem a Maranata. A gente se junta antes da gente sair para o campo. Antes do Natal a gente se juntou lá no Catre, aí vem os médicos, a gente vai ter toda uma palestra, e aí depois tem também a competição que acontece entre as equipes, né, para a gente dar uma relaxada e depois a gente cair para o campo e trabalhar. A tua equipe é você e o Juan, ou tem mais pessoas? Não, a nossa equipe está composta mais ou menos de 78 entre universitários e pré-universitários, né? A sede da casa ali é lá em Criciúma. E o que acontece? Eu e o Juan, nós já é a nossa 4ª campanha, então a gente acaba recebendo uma cidade para a gente trabalhar. Como eles denominam, a gente trabalha em aberto. As pessoas que estão começando, elas trabalham em bairro. São 3 equipes no Sul. Isso. E cada equipe dessa tem um objetivo de visitar a maior quantidade de pessoas possíveis. Para conhecer a rotina, os hábitos, justamente, a sustentabilidade delas. E os principais objetivos nossos é deixar dicas simples de como a gente cuidar da saúde. Porque a gente sabe ver na televisão hoje muita propaganda para emagrecer, para ter saúde. Aqui é que a gente quer deixar coisas simples para as pessoas colocarem no seu dia a dia. O Dr. Tiago é uma referência para vocês? Hein? Sim, para mim é. Eu gosto de acompanhar, até porque ele é naturalista, né? E posso aqui dar um spoiler do que a gente fala? Você tranquilo. Eu vou falar 3 coisas que para mim é fundamental e que eu aprendi justamente com o doutor. Que os mediterrâneos, os japoneses e os espanhóis têm uma média de 28 anos a mais do que nós brasileiros. Por quê? Eles usam o vinho, o suco da uva, aquele suco Bordeaux, que faz muito bem para a nossa saúde, um cálicezinho pela manhã e outro ao pôr do sol. Usam bastante azeite e limão. Então, veja, o suco de uva é muito bom para o nosso coração. O vinho. O vinho. O azeite também é uma fonte do colesterol bom, né? Isso, especialmente de oliva, né? Que ele fala do oliva, né? O extra virgem, na verdade. E o limão. E ovo também. E o limão é o principal aí que ajuda a limpar o nosso organismo. Isso. Então, veja, a gente tenta trazer coisas simples que as pessoas podem colocar no seu dia a dia. E dentro dessas atividades vocês fazem um relatório? Bem, vocês passam as informações, vocês fotografam com a família, sim. Enfim, como é que
Vocês têm um número de família mínimo e máximo? Olha... Quanto tempo vocês ficam na cidade? A gente fica no espaço de um tempo de um mês e um pouquinho. A gente está terminando dia 12, é o último dia que a gente fica aqui na cidade. E dia 13 a gente tem que estar lá. O último dia é quando? Último dia 12 de fevereiro. Próximo mês. Dia 12 de fevereiro. Isso, aí dia 13 a gente já está lá na casa. Criciúma. Em Criciúma. E a gente tem um relatório para preencher. A nossa meta é visitar 15 pessoas por dia. 15 famílias? 15 famílias. Então, assim, a gente trabalha também com metas. No interior e na cidade? No interior e na cidade. É possível visitar 15 famílias por dia? Tu é doido? Olha, como é que vocês fazem isso? A gente tem que... Porque tem que parar, conversar um pouquinho. Justamente, a gente tem que... Como nós dizemos, como a gente diz no interior, vocês são de eito. Você chega aqui, por exemplo... Você chega aqui Tu és urbano, né? Tu não és rural. Não, eu sou... Na verdade, sou dos dois, né? Nasci na cidade e morei na zona rural. No interior. Eu morei no interior, mas não morei na zona. Eu só não é brincadeira. Mas eu também morei eu sou da zona rural também. O Juan tá ali só dando sinal que não tá a fim de dialogar e tal. Sim. Mas voltando aqui nós dois. Então, aí vocês conseguem cumprir esse cronograma? Olha, a gente tenta ao máximo. Ontem era pra gente tentar conseguir dar as 15 ofertas, mas pela questão da chuva, a gente também, eu consegui dar só 6 ofertas ontem, que é visitar as famílias e falar sobre a questão de saúde. Então, assim, a gente preenche um relatório todos os dias e a gente manda para os nossos líderes via WhatsApp. E o que acontece? É contabilizado, né? Horas trabalhadas e famílias visitadas. E isso nos ajuda a somar pontos para a nossa bolsa de estudos. Ao final de cada conversa, a gente pergunta à família uma nota que ela daria de 0 a 10 pra gente, e ela dá uma notinha pra gente de 0 a 10. Então, assim, a gente vai somando os pontos para nossa faculdade. Uma outra curiosidade, quando vocês vêm nós devemos, eu não sei se aqui em Grão-Pará tem, mas deve ter adventistas, não tem como fazer porque vocês foram bem recebidos, conseguiram um alojamento aqui, como é que foi isso? Sim, olha, a gente, na verdade, foi primeiramente a prefeitura, né, falou com a Secretaria de Educação, que no caso a Secretaria Sabrina, isso. Muito gentil, né, tá prestes a dar luz, isso. Uma pessoa muito bondosa, e também falamos com o prefeito, que no caso foi o Juan que foi lá falar. Prefeito Márcio. Isso, então a gente sempre busca ir primeiramente nas autoridades, né? Isso. Até porque, para ficar sabendo o que a gente está fazendo, a gente é de fora, as pessoas não nos conhecem, então assim, para ficar sabendo e fazer um trabalho bonito, correto, a gente sempre busca ir falar com as autoridades. Ontem eu fui falar com o delegado, ele falou que já conhece o projeto. O doutor Alexandre Martimiano. Então, assim, a gente fica feliz em saber que as pessoas já conhecem, né? Não é uma coisa que, por exemplo, as pessoas pensam, o que esses meninos estão fazendo? Então, eles já sabem. Quem são. Então, assim, o nosso intuito é deixar bem claro aqui o que a gente vem fazer. A gente vem tentar mudar um pouquinho. A gente não quer mudar o mundo, mas se a gente consegue mudar uma família com alguns hábitos, uma família aqui, outra ali, a gente sabe que a gente consegue fazer diferença. E ao todo são quantos jovens? Nos 3 grupos? Nos 3 grupos, aí é difícil de falar. Mais ou menos, assim? Eu acho que nós estamos por Como no teu grupo tem... Nosso grupo, na verdade, estava maior, mas como todo ano se formam pessoas... E aí vão exercer a sua profissão, nós estamos aí com um número reduzido. Nós estamos aí com uma faixa de 70 alunos, né? Ao todo? Ao todo. Então dá para se calcular que tem uma média de 25 por grupo? 20, 25? Não, o nosso grupo tem 70 integrantes. Certo. Eu acho que a gente está beirando aí os 270, quase 300. E esse grupo está tudo em Santa Catarina? Isso, aqui só de Santa Catarina. O que acontece? Tem a Copa entre essas 3 equipes. Ano passado a gente foi a equipe campeã, né? Tem jogos de futebol, vôlei... É uma espécie de gincana. Gincana. Até para a gente vir com gás para trabalhar. Numa cidade do tamanho de Grão-Pará, vocês têm um mês aproximadamente. Justamente. Uma média de 15 por dia. Justamente. 3 vezes 5, 15, 3 vezes 1, 3. Isso. 450 famílias. Esse é o intuito, né? De você acredita que conseguem em Grão-Pará, por exemplo, uma cidade... Tá um pouquinho difícil, porque o que acontece? Eu pensava que fazia 40 graus só no Rio de Janeiro, né?
Cheguei em Criciúma, vi que faz 42, 43. E a nossa umidade do ar é mais elevada, justamente. O calor aqui é mais grave, né? Agora, se vocês adotarem a medida estratégica por ruas, vocês vão conseguir fazer 5 famílias aí. É o que a gente faz. Pega primeiro nas principais, fazer todas, depois nas transversais. E aí? Né? Aí consegue, de repente, mais fácil conseguir as 15 famílias, porque de manhã aquele calorão, à tarde tempo trovoadão. E daí como é que vai? E o que a gente está fazendo? Geralmente a gente fica até às 11, e aí no caso a gente voltaria a trabalhar 1h30, mas como o sol está muito quente, a gente está voltando lá por volta das 2h30, né? E daí depois das 2h30 arma uma tempestade e você não consegue falar com ninguém também? Aí a gente... Ou consegue? A gente fica na casa de uma pessoa, conversa, e aí se não der a gente foi para ontem para casa, que é o nosso ginásio ali, temporariamente. Que família é bem possível que vocês consigam. Sim. O objetivo maior da escola adventista, né, que tem os parceiros que vocês me passaram ontem, né? Sim. Quem são eles? Olha, na verdade, quem idealizou esse projeto é da escola adventista, mas quem gere ele, quem trabalha com, quem faz toda a questão de gerência, é a questão dos céus, né? É o céus que nos fornece... O que é o céus? O céus faz parte da Casa Publicadora Brasileira, que produz os nossos materiais, por exemplo. Que também é adventista. Também é vinculado com justamente... É um núcleo, né? A Igreja Adventista tem vários departamentos. Então, o CELS é um dos departamentos... Um dos braços, digamos assim, de apoio a esses movimentos. De publicações que nos ajudam. E não são todos que vão para o MASP em São Paulo? Não. Aí tem uns que vai para FAAMA, que é lá na Bahia. Aliás, FAAMA... É o NASP, na verdade. Isso, o NASP em São Paulo, o IAP no Paraná. Não sei porque eu falei MASP aqui. O NASP. É o NASP, né? Isso. E o legal também é que, por exemplo, você pode ver aí no meu crachá, tem a Universidade de Del Plata. Então, vem alunos de lá para cá para fazer esse projeto, aprender um pouquinho da língua, e também, muitas das vezes, vai alunos daqui para lá também